Hoje irei falar um tema especial. Será o homem superior à mulher? Hoje, século 21 depois de Cristo, continua ainda aquele pensamento de que a mulher é inferior ao homem, ao varão. Ora, esse pensamento vem de longe, de muitos e muitos anos, e diz os estudiosos e alguns cientistas não aceitam, outros sim, que em determinado momento do passado existiu uma época denominada de matriarcado, onde aqui a mulher estava à frente, mas no sentido que comandava, mas não de que dominava sobre o homem, mas apenas que estava à frente, a mãe. Pois bem, e nesse período aí, que desabrochou mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo, e que teve o seu final por volta de 2000 antes de Cristo, nesse período aí, os homens tinham assim um certo receio, um certo medo em relação à mulher. Porque, ora, a mulher gerava vida. E o homem não entendia como aquele ser poderia gerar vida. E isso causava medo, receio no homem. Contudo, o tempo foi passando e houve a necessidade, as conquistas dos territórios, e para isso o homem, com sua força, ia à frente conquistando, e aí foi, e aconteceu que terminou o homem comandando. Começou então a era chamada patriarcado, onde no patriarcado quem está à frente, quem comanda, e melhor dizendo, quem domina é o pai. O pai é quem manda. Tudo depende dele. Ele é o chefe. Então a dominação, e toda dominação não é bem vista por Deus. Deus não quer a dominação de ninguém sobre ninguém. Porque nós sabemos que Deus é o Deus da vida, é o Deus da igualdade, é o Deus que vê todos com o mesmo olhar. Pois bem, e infelizmente existem textos na Bíblia que falam dessa inferioridade da mulher. Infelizmente. Por quê? Porque, embora a palavra de Deus, a Bíblia seja inspirada por Deus, contudo, ele não chegou para aquela pessoa que estava escrevendo: olha, apaga isso daí porque isso aí está errado. Não. Deus permitiu que a pessoa expressasse seu pensamento. Por isso aqui há muitos textos na Bíblia que acaba com a mulher. Deixa lá embaixo. Um exemplo disso nós podemos ver bem aqui em Êxodo 20, versículo 17, que fala o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo,
nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aqui, a mulher é tida como coisa que pertence ao homem, assim como o boi, como o cavalo. Quer dizer, é um texto que foi escrito, mas aí teve a mentalidade patriarcal. E Deus permitiu que isso fosse escrito, porque ele não disse, para, está errado. Certo? Ora, no patriarcado, o pai é que comanda e a mulher já lhe é submissa, a esposa lhe é submissa, a filha é submissa. E depois, essa moça, essa mulher que lhe é submissa, depois, quando o pai morre, é submissa aos irmãos, depois é submissa ao marido, certo? Então é um caso de dominação. E repito, não é bem vista por Deus. A mulher, no sistema patriarcal, ela é tida como impura. Você pode ler em casa, pode conferir na Bíblia, em Levítico, capítulo 12, versículo de 1 ao 19. Eu não vou ler todo, apenas uma parte. Javé falou a Moisés, diga aos filhos de Israel, quando a mulher conceber e der à luz, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. Aí você pode conferir todo o texto. Pois bem, daí nós devemos perguntar, será que foi Deus que falou? Temos que interrogar. Claro que não. Mas foi o autor, imbuído desse pensamento, que escreveu isso e colocou na boca de Deus. Devemos perguntar, terá Deus criado a desigualdade entre o sexo? Não. Pelo contrário, Deus vê o homem e mulher em pé de igualdade. Deus vê o homem e mulher, como eu disse, em pé de igualdade. Portanto, aqui nesse texto, fala que a mulher, quando está menstruada, é tida como impura. Quando dá à luz, é tida como impura. Lucas também 2:22. Por quê? É a mentalidade patriarcal. Pois bem, na Bíblia existem textos que querem mostrar a mulher lá embaixo e o homem superior. Ora, quer deixar a mulher submissa. E ainda hoje existem, infelizmente, na sociedade e até mesmo dentro de igrejas, de religiões, de grupos, de movimentos que querem impor essa mentalidade. Na época de Jesus, por exemplo, no templo, ou melhor, na sinagoga, se houvesse várias mulheres, mas se não tivesse pelo menos 10 homens, não havia culto. Onde está aí o valor da mulher? Será que a mulher não pode fazer parte do culto, mesmo que não tenha homem? Será que a mulher não pode, numa reunião, fazer um momento de oração? Será que Deus só escuta a oração do varão? Só escuta a oração do homem? Não. Deus também escuta a oração da mulher. Para ele, mulher e homem são iguais. Certo? Por isso, é bom se ver que já em Gênesis, versículo 1, do 26 ao 27, não se deve pegar o pé da letra, né? O texto aqui faz parte, né, do capítulo 1,
Não quer dizer que o mundo foi criado dessa forma aí, mas essa parte bem aqui já, no capítulo 1, 26 e 27, já quer combater esse patriarcalismo que bota a mulher lá embaixo. Diz o texto o seguinte: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. E os criou homem e mulher. Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então está em pé de igualdade. Não é mais cabível hoje, em pleno século XXI, querer dizer que a mulher é inferior ao homem. Infelizmente a sociedade ainda faz isso. A gente vê mulher que exerce o mesmo cargo na sociedade, em alguma instituição, e o salário é inferior, embora exerça o mesmo cargo que o homem, que o varão. Também aqui, no Gênesis 2, 21 e 24, mostra também, você pode conferir, é um modo da criação de Deus, um outro modo, que também deve ser pego ao pé da letra, mas também quer combater o patriarcalismo, onde diz que Deus pega, não vê nenhum, faz o homem dormir e que dá costela à mulher, para mostrar que a mulher está ao lado do homem. Ela não é inferior, não deve estar abaixo, mas ao lado, igual. E depois o homem vai reconhecer isso, mas na frente ele vai dizer, essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quer dizer, é igualzinho a ele. É igualzinho a ele. E já no versículo anterior, desse capítulo 2, no versículo 18, Javé Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Uma auxiliar semelhante. Tem que fixar isso na cabeça do homem e da mulher. Homem e mulher são iguais. Portanto, na Bíblia, mais uma vez, tem textos que derrubam a mulher, mas também tem texto que mostra a grandeza da mulher, que quer combater isso, e isso é muito bem visto aqui em Ruth, livro de Ruth, Esther, Judite e Cântico dos Cânticos, onde a mulher é a protagonista nessas novelas, nesse Cântico dos Cânticos, que é a reunião de poemas, de casamentos. E não dá para falar aqui sobre tudo isso, mas pelo menos vou aproveitar e falar um pouco aqui do Cântico dos Cânticos, onde foi escrito, e nesse tempo já é um pouco avançado o que foi escrito ali para aquela época, onde a mulher, ela não aceita mais essa dominação. Ela que vai à luta, ela, o rei quer possuí-la, quer tê-la, mas ela diz não, o seu amor é o pastor. E ela é uma camponesa, mas também pastora, e ela que vai à luta na busca deste amor. Ela sai à noite e até os guardas dão uma surra nela, mas ela não está nem aí. Ela que procura, a mulher é que escolhe, a mulher que tem a ação. Isso é muito bonito já, uma época bem avançada. Ali, esse texto escrito, para aquela época, posso dizer que é avançado demais. Pois bem, e Jesus, ele valorizou a mulher. A gente pode ver lá em Lucas 8, de 1 a 3, que fala que pessoas acompanhavam, os discípulos acompanhavam Jesus e também algumas mulheres. Embora o texto não diga que mulheres sejam discípulas, mas se acompanhavam, eram discípulas. Prestavam ajuda a Jesus e aos discípulos. Se não tem lá o nome discípula, é por causa da cultura patriarcal. Mas elas são discípulas sim. E aqui em Marcos 3, 31 a 35, você pode também conferir em casa, não vou ler todo, mas diz o seguinte,
Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Ora, se havia sentado ao redor de Jesus uma multidão, quer dizer ali que existia sentado ao redor homem e mulher, homens e mulheres. E naquele tempo, o mestre falava em pé e as pessoas ficavam ao redor, eram seus discípulos. Então ali também existiam mulheres, discípulas de Jesus, certo? Jesus sempre valorizou a mulher. Naquele tempo, um homem, um rabino, conversava com a mulher em público, e a gente vê lá em João, Jesus conversando com a samaritana. Portanto, temos que ver isso. Também aqui, São Paulo vai mostrar que o homem e a mulher são iguais. Por isso, você pode pegar aqui em Gálatas 3, do versículo Gálatas 3, 25 ao 28, diz: chegada a fé, já não estamos sob os cuidados de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Cristo. Então, a igualdade. São Paulo, muitas vezes é criticado, dizendo que ele era contra a mulher. Pelo contrário, porque pegam aquele texto de 1 Coríntios, onde ele diz que a mulher deve, para profetizar, deve usar o véu, para rezar, usar o véu. É preciso entender. Se São Paulo manda a mulher usar o véu ali não é a questão de ser submissa ao homem, mas é para ajudar a mulher. E olha só, a mulher pode profetizar. A mulher tem o direito de profetizar, de rezar, de fazer oração. E se ele manda usar o véu para isso, na igreja de Corinto, era para proteger justamente as mulheres. Quando São Paulo manda que as mulheres, ao profetizarem, ao rezarem, usem o véu, ele não quer com isso dizer que a mulher é submissa, é inferior ao homem. Pelo contrário, São Paulo está defendendo aquelas mulheres cristãs. Sabe por quê? Porque naquele tempo existiam as prostitutas sagradas, que no templo dos deuses pagãos, elas dançavam, soltando os cabelos, rebolando os cabelos, e para que então as mulheres cristãs de Coríntios não fossem confundidas com essas prostitutas, ele pede, ele manda que usem o véu. Véu, portanto, é uma questão cultural. E o fato daquelas mulheres usarem véu não queria dizer que eram mais santas do que as outras. Não. Assim como hoje em dia, se o padre usa ou não o hábito, não quer dizer que pelo fato de ele usar seja mais santo ou melhor do que o outro e vice-versa. Portanto, o véu, como repito, é uma questão cultural. E nós temos, hoje em dia, de quebrar paradigmas. Temos que olhar para esse modelo bem aqui. O nosso modelo é Isun Tom Nazoreon. Isun Tom Nazoreon. Jesus de Nazaré. Jesus, o Nazareno. Ele quebrou paradigmas. Por exemplo, já foi dito que no tempo de Jesus, um rabi não conversava com a mulher na rua, e Jesus quebra esse paradigma e conversa com a mulher, conversa com a samaritana. Também foi dito que Jesus tinha discípula, e naquele tempo, mestres não aceitavam mulheres como discípulas, só eram homens. E Jesus também quebra esse paradigma, e no seu grupo há também mulheres que lhe acompanham, portanto que são discípulas. E no século I,
II depois de Cristo, existia uma oração que era rezada 3 vezes ao dia por esses homens de modelo patriarcais. E a oração era esta: bendito seja Deus que não me fez pagão, bendito seja Deus que não me fez mulher, bendito seja Deus que não me fez ignorante, bendito seja Deus que não me fez pagão. Portanto, o nosso modelo é Jesus de Nazaré. E não importa a sua religião, seja cristã ou não, a sua igreja, você deve, tanto homem como mulher, buscar, primar por essa igualdade de sexo. A divindade, nosso Deus, não é autor da desigualdade sexual, da desigualdade de sexo, melhor dizendo. Mas foi os homens quem causou todo esse mal-estar e que ainda hoje causa. Portanto, lutemos pela igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém deve dominar ninguém. E obrigado e até o próximo vídeo.